Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição fazendo um alerta. Uma pesquisa revelou que as tentativas de golpes com o Pix aumentaram muito no primeiro semestre desse ano. Foram registradas mais de 800 mil tentativas de golpes envolvendo essa modalidade de pagamentos. O levantamento feito por uma empresa de cibersegurança, a PSafe, mostra que entre janeiro e junho deste ano foram registradas 844.821 tentativas de golpes envolvendo o Pix. No primeiro semestre do ano passado, foram 65.433 tentativas de golpe. Isso significa um aumento de 1.191%. A crescente popularidade do meio de pagamento no Brasil fez os cybercriminosos aproveitarem as oportunidades para aplicarem seus golpes. O número de transações por Pix cresceu 275% no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas mais de 8 bilhões de operações, contra 2 bilhões no mesmo período do ano passado. O resultado demonstra que as tentativas de golpe cresceram em ritmo mais elevado que a própria adesão à ferramenta do Banco Central. E para evitar os golpes, é importante ficar atento a algumas dicas. Ao fazer um Pix, cadastre a conta recebedora. Evite clicar em links para fazer uma transferência. E para receber, envie uma chave aleatória. Não use seu CPF com estranhos. E olha só, um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito estima que mais de 100 milhões de brasileiros pretendem comprar um presente no Dia dos Pais. E, em média, cada pessoa pretende gastar R$300. Se a expectativa for confirmada, a data deverá movimentar mais de 24 bilhões de reais no comércio. Apesar da importante ativação na economia, o número de consumidores que não pretendem comprar presentes em 2022 cresceu 6 pontos percentuais em comparação com o ano passado, passando de 21% para 27%. Em relação aos gastos, 34% têm intenção de gastar o mesmo valor que em 2021. 29% desejam desembolsar mais e 26% querem gastar menos. Entre aqueles que pretendem gastar mais, 50% querem comprar presentes melhores. 49% acreditam que o preço dos produtos está mais alto e 19% querem comprar mais presentes. Já entre aqueles que pretendem gastar menos, 37% querem economizar, 36% estão com o orçamento apertado, 20% citam as incertezas do cenário econômico e 18% precisam pagar dívidas atrasadas. E a gente continua falando de economia, só que agora de agronegócios. Os embarques de milho para exportação totalizaram mais de 4 milhões de toneladas em julho, de acordo com um relatório divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior. Segundo a entidade, foram 1.250.000 de toneladas apenas na última semana, 32% a mais em relação à semana anterior. Analistas de mercado destacam que o desempenho das exportações de milho no mês de julho foi a segunda maior da história, atrás apenas de 2019, quando quase 6 milhões de toneladas foram vendidas ao exterior. Para 2022, as exportações do cereal somam mais de 10 milhões de toneladas, ou seja, 86% a mais do volume exportado entre janeiro e julho de 2021. Já os embarques semanais de soja tiveram um ligeiro ganho de 2% em relação ao volume embarcado na semana anterior. As exportações semanais fecharam em 1.260.000 toneladas, enquanto o acumulado de julho ficou em quase 8 milhões de toneladas, 13% a menos do montante de julho do ano passado. Até agora, as exportações totalizaram 60 milhões e 590 mil toneladas, o que representa um recuo de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Olha só, o consumo de carne bovina no Brasil caiu e já atingiu o menor nível em 26 anos. A alta de preços influenciou na mudança de hábito. A quantidade de carne bovina consumida no mercado interno brasileiro já é a menor desde 1996,
quando começou a série histórica. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, o consumo per capita, que vem baixando nos últimos anos, era de 30 quilos por habitante em 2019, período pré-pandemia de Covid-19, e atingiu menos de 25 quilos neste ano, uma queda de 20%. O maior valor registrado foi de quase 43 quilos por habitante ao ano, em 2006. A disponibilidade do produto no mercado interno é resultado da soma do volume importado com a produção nacional, subtraindo o volume exportado. Apesar de o fenômeno depender muito de fatores globais, o poder de compra dos brasileiros também diminuiu bastante com a alta da inflação. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha, a alcatra e outras. Uma outra pesquisa mostrou que das pessoas entrevistadas, 72% deixaram de comprar cortes considerados de primeira e 28% interromperam também as compras de carne de segunda. Além disso, outros tipos de carne também desapareceram da lista de compras. 15% não colocam mais no carrinho carne suína, de frango ou peixe e 26% deixaram de levar para casa carnes processadas como a linguiça e a salsicha. Olha, imagina você receber cerca de R$400 mil por ano só para ficar em casa e provar doces. Olha só, parece até mentira, né? Mas essa é sim uma vaga de emprego que está sendo oferecida por uma empresa canadense. A empresa, chamada de Candy Fun House, pede apenas para que o candidato tenha uma mente criativa e seja um amante das guloseimas. Para se candidatar à vaga de diretor de doces, não é preciso experiência prévia. A empresa reitera que o interessado na vaga não tenha nenhum tipo de alergia a alimentos e precisa ter, segundo ela, as papilas gustativas de ouro, fazendo uma alusão de que o candidato precisa ser sensitivo para diferenciar os sabores dos produtos da empresa. A Candy Fun House promete ainda muita diversão ao futuro diretor de doces, mas muito trabalho também, já que será a responsabilidade do contratado decidir quais novos itens serão incorporados ao catálogo e liderar as reuniões do Conselho de Doces. Os interessados devem se inscrever até o final deste mês no perfil da empresa no LinkedIn, mas a concorrência será dura. Segundo os gestores da Candy Fun House, a empresa já recebeu milhares de candidaturas, incluindo de famílias inteiras, se oferecendo para dividir as tarefas e os trabalhos. Além do salário de $100 mil canadenses anuais, cerca de R$400 mil, o futuro funcionário terá direito a um plano odontológico, isso porque terá que provar pelo menos 3.500 doces por mês. E olha só, ainda falando de guloseimas, uma notícia que pode animar muita gente. Isso porque o resultado de um estudo norte-americano mostrou que o chocolate pode fazer muito bem para o coração. E quanto maior for a concentração do cacau, melhor. Só em 2021, o mercado global registrou 980 bilhões de dólares. E não é para menos, difícil encontrar quem não gosta de um chocolate. Os grãos de cacau são cheios de fibras e carregados de fitonutrientes, que são substâncias químicas naturais encontradas nessa planta e que possa existir cerca de 380 tipos diferentes. Entre elas, uma grande classe de compostos, chamado flavanoides, subclasse dos flavonoides, que são compostos bioativos, ou seja, compostos que agem diretamente em uma célula, tecido e organismo vivo. A questão do estudo é saber quantos flavonoides e fitonutrientes você precisa para melhorar a saúde e se o seu chocolate preferido contém o suficiente para isso. O chocolate ao leite normalmente contém cerca de 20% de cacau,
mas para possíveis benefícios à saúde tem que ser de pelo menos 70%. Pequenos testes em humanos descobriram que o chocolate amargo, suplementos ou bebidas de cacau padronizados podem reduzir modestamente a pressão arterial e melhorar o colesterol no sangue e a saúde dos vasos sanguíneos em adultos, e ainda que consumir a longo prazo pode ter um risco menor de certas doenças cardiovasculares. O resultado revelou que comer chocolate está associado a um risco menor de doenças cardiovasculares, estimando que uma ingestão média diária de apenas 10 gramas de chocolate estava associada a uma redução de 6% no risco global de doenças cardiovasculares. Mas esses tipos de estimativas se baseiam em estudos observacionais e só podem identificar correlações entre a ingestão de chocolate e a saúde, e não podem provar que o chocolate traz benefícios, já que pode ser diferente de pessoa para pessoa. A contagem de açúcar, gordura e calorias pode anular quaisquer benefícios do cacau para a saúde, por exemplo. E veja a seguir, cientistas brasileiros descobrem uma proteína que ajuda no tratamento do câncer de pâncreas. E você vai ver também a história de uma cachorrinha que viajou 40 dias dentro de um container da Espanha para o Panamá. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, a gente fala agora sobre saúde. Pela primeira vez, cientistas brasileiros descobriram uma proteína que consegue impedir a evolução do câncer de pâncreas, que, aliás, é um dos mais letais. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo identificaram uma enzima presente na maioria das pessoas que morreram com a doença. A partir desta constatação e somado a um inibidor dessa proteína, houve o índice maior da morte das células tumorais, o que evitou o crescimento e a migração em ensaios in vitro, tornando-as menos malignas. A descoberta, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, abre caminho para o desenvolvimento de uma nova terapia contra esse tipo de câncer. O resultado obtido com o uso do composto NSC 305787 foi publicado na revista Investigational New Drugs do grupo Springer Nature. Foram analisados uma base de dados que reúne informações do material genético de mais de 20 mil pacientes com 33 tipos de câncer. Com isso, pôde ser identificado que a maioria dos pacientes com câncer de pâncreas com alta quantidade da proteína esrina morria de 2 a 5 anos após os surgimentos dos tumores. De acordo com a pesquisa, essa constatação chamou a atenção para realizar testes com um composto que é um inibidor da esrina, já que se trata de um dos cânceres mais letais e tem poucas opções terapêuticas, sendo aplicado em 3 modelos celulares de câncer de pâncreas e se mostrou capaz de impedir a ativação da proteína. Apesar das diferenças nos modelos experimentais, as células cancerosas testadas apresentaram resultados similares. O êxito nesses primeiros testes proporcionará um resultado mais assertivo no futuro. No entanto, ainda não há como desenvolver medicamentos a partir dele, porque o composto ainda não foi testado em seres humanos e seu uso é restrito para pesquisa até o momento. E ainda falando de saúde, um levantamento mostrou que durante a pandemia, o Brasil registrou um aumento de 5% nas coletas de leite materno. Um levantamento feito pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano apurou a quantidade de litros coletados nos 220 bancos de leite do país. Foram mais de 233 mil litros entre 2020 e 2021, o que representa um aumento de 5% se comparado com o ano de 2019.
De acordo com o Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Fiocruz, o período de isolamento social na fase mais aguda da pandemia fez as mães ficarem mais tempo com os bebês e isso contribuiu para a elevação do número de doadoras. Mas, segundo o próprio Instituto, esse número ainda não foi suficiente para atender a todas as demandas. Por ser um alimento sensível que passa por um controle de qualidade, o leite não pode ser distribuído entre os estados. E por isso existe uma necessidade de ampliação do número de doadoras em todo o país. Os bancos de leite materno não funcionam apenas para a coleta, mas também como centros de apoio a todas as mães que precisam de ajuda com a amamentação. As autoridades de saúde orientam que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Isso porque ele tem todos os nutrientes que a criança precisa e ainda previne o desenvolvimento de doenças na vida adulta. E a gente vai agora de notícias internacionais. A Uber revelou que registrou uma forte queda nos lucros no segundo trimestre do ano. E mesmo assim, as receitas foram maiores do que era esperado. E o ponto forte foram os serviços de entrega de comida. A empresa californiana obteve 8 bilhões e 100 milhões de dólares entre abril e junho, o que representa um aumento de 105% em relação ao mesmo período no ano anterior. Ainda que tenha registrado um prejuízo líquido de 2 bilhões e 600 milhões de dólares, os investidores reagiram positivamente. A Uber viu o número de clientes mensais ativos, reservas brutas e corridas aumentarem em comparação com o ano anterior. Isso é reflexo de uma crescente demanda, assim como um aumento no número de motoristas para os serviços de entrega e viagem. A empresa atribui a perda principalmente à queda do valor dos investimentos em empresas com problemas financeiros. E Caracas, a capital da Venezuela, é uma das cidades com a maior biodiversidade do mundo. O local é conhecido, inclusive, como o paraíso dos beija-flores. O barulho dos carros e ônibus domina Caracas, mas isso não impede que esses beija-flores cheguem ao apartamento de Tomás Fernandes. O chefe de cozinha de 55 anos tem bebedouros em todas as janelas de casa e espera o entardecer para alimentar os pássaros. Caracas é uma cidade privilegiada para aves. No caso dos beija-flores, das 100 espécies que existem na Venezuela, a capital tem 27. Pode até ter umas 30, talvez, mas 27 foram registradas. Os pássaros chegam em bandos nos bebedouros colocados em jardins na capital da Venezuela. O néctar que os beija-flores consomem consiste em água e açúcar. Os entusiastas destas aves têm o cuidado de manter os recipientes sempre limpos e livres de fungos que possam afetar a saúde. Com um metabolismo 77 vezes maior do que de um homem, os beija-flores gastam tanta energia durante o dia que à noite entram em um estado semelhante à hibernação. Alberto Blanco Dávila estuda o comportamento do beija-flor. Ele trabalha no Topotepuy, um jardim privado de 554 hectares, também com diversos bebedouros, cujo uso divide opiniões. Alguns ornitólogos alertam que os recipientes podem mudar os hábitos dos beija-flores e afetar o papel de polinizador, mas, de acordo com Alberto, isso não acontece. O beija-flor pode visitar entre 1.000 e 2.000 flores por dia em uma floresta normal para se alimentar. Este é apenas mais um complemento. Seu papel de polinizador não está sendo comprometido e nem cortado. Continuam polinizando. O assunto agora é esportes. Para comemorar os 100 anos da Copa do Mundo, a Argentina, o Chile, o Paraguai e o Uruguai fizeram uma proposta inusitada: receber a principal competição de futebol em conjunto. Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram nesta terça-feira uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030, a primeira compartilhada entre 4 países. Um evento em Montevidéu reuniu autoridades do esporte dos vizinhos, dando início a uma campanha apoiada pela Conmebol. Hoje, nesta candidatura conjunta, estamos creyendo de que... Com esta candidatura conjunta marcando 100 anos, acreditamos que é muito importante e merecedor que o mundo reconheça que a América do Sul contribuiu e continua contribuindo para o futebol mundial. Todo esto que Sudamérica ha contribuído e sigue contribuyendo com o futebol mundial. Em 1930, o Uruguai sediou a primeira edição do torneio, conquistada pelos donos da casa. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ressaltou que não basta o argumento simbólico, que deve ser acompanhado de um projeto concreto. Este não é um projeto
Este não é um projeto dos presidentes que estão aqui reunidos, nem da Conmebol ou dos governos. Este é um projeto que tem que unir todos nós, o Uruguai e o resto do continente sul-americano, nesse objetivo que tem que se tornar realidade. As autoridades indicaram que a ideia é contar com 14 estádios, lembrando que em 2030 serão 48 seleções participantes. Em maio de 2023, os 4 países vão apresentar a candidatura à FIFA, que deve definir a sede em 2024. Espanha e Portugal em conjunto são, por enquanto, os únicos rivais, após se postularem em junho de 2021. E ainda falando de futebol, olha só que notícia curiosa. O Manchester City lançou um cachecol que é capaz de monitorar as emoções dos seus torcedores. O produto está sendo testado em um projeto piloto. Os torcedores do atual campeão inglês possuem agora mais um elemento para que possam medir o amor pelo clube. O cachecol, que utiliza um biosensor para capturar dados da frequência cardíaca, respiração, saturação e níveis de hidratação, que também irá captar respostas do sistema nervoso diante dos estímulos cognitivos e emocionais durante o jogo. O acessório possui ainda um sensor de temperatura para captar as reações emocionais durante uma partida. O novo produto está sendo testado por 6 torcedores em um projeto piloto. De acordo com o site do clube, a tecnologia vai permitir a criação de experiências novas e personalizadas para eles e servir como um estudo de paixão compartilhada. Os sensores foram colocados nos cachecóis por seu caráter simbólico no futebol inglês e por ser um acessório presente pelas arquibancadas do país. E agora você vai acompanhar uma história impressionante. Um francês de 62 anos sobreviveu por 16 horas dentro de seu veleiro no Oceano Atlântico. E ele foi resgatado por mergulhadores na Espanha. Em um mar muito agitado na costa da Galícia, no norte da Espanha, a guarda costeira do país precisou trabalhar contra o tempo para resgatar o francês após um acidente. Os serviços de emergência disseram que ele sobreviveu porque estava usando um traje especial usado em competições de vela. O barco do velejador havia enviado um sinal de rádio por volta das 8h23 da noite, quando estava a 22 quilômetros das Ilhas Cissargas. 1 hora depois do envio do sinal, um dos 3 helicópteros mobilizados para atender ao chamado chegou à área e avistou o veleiro virado de cabeça para baixo. Guiado por um marinheiro, a equipe de resgate usou uma manobra pouco usual para ajudar o homem. A única forma encontrada foi bater nas paredes do casco até que a vela virasse. A equipe de resgate, que incluiu 5 mergulhadores equipados, segurou o barco para evitar que ele se movesse, enquanto iniciavam o resgate. 2 dos mergulhadores que portavam um tanque de oxigênio mergulharam para inspecionar os destroços e descobriram que o marinheiro estava vivo. Os mergulhadores conseguiram transferir o homem, que não teve a identidade revelada, para um helicóptero e levado a um hospital para ser examinado. Logo depois, foi liberado em um bom estado de saúde. Olha, e por falar em milagre, olha só a história dessa cachorrinha. Trabalhadores de um porto do Panamá encontraram um animal dentro de um container e ela veio da Espanha e viajou durante 40 dias. Foi assim que Millie chegou ao Panamá em dezembro de 2021. Funcionários do terminal portuário de Manzanillo encontraram esta cachorrinha que estava faminta dentro de um container que havia deixado a Espanha 40 dias antes. Definitivamente é um milagre que a bichinha tenha sobrevivido por tanto tempo. Por isso demos o nome de Milagros. Nós a carinhosamente chamamos de Millie. Como ela veio da Espanha, chamamos de Millie a espanholinha. Depois de ser tratada por veterinários e especialistas, Millie atualmente pesa mais de 12 quilos e suas condições são ótimas. Ele passou 20 dias viajando e depois outros tantos em um pátio onde costumam ser colocados contêineres vazios, sob o calor forte e a chuva do Caribe. Uma das partes do container estava corroída e foi descoberto que havia um pequeno buraco. Acreditamos que ela tenha aberto o buraco com a patinha, por onde às vezes conseguia beber água da chuva. É a única maneira que ela poderia ter sobrevivido.
Agora, Mili trabalha ao lado de outros cães no Aeroporto Internacional de Tocumen, na capital, detectando alimentos frescos na bagagem dos passageiros. No caso de Mili, consideramos um sucesso duplo. Do ponto de vista médico, conseguimos salvar e cuidar da saúde do animal, mas também incorporá-la com sucesso na unidade. Ela vai fortalecer nossas fiscalizações e nossa equipe de trabalho de binômios na unidade agropecuária canina. Já é possível vislumbrar uma nova missão para Mili. A cadela está sendo treinada para detectar o caracol gigante africano, uma espécie que pode afetar a agricultura. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!